Esse que você citou, por exemplo, a Decadurabolin, né, que é o nome comercial, que é o decanoate nandrolona, ele é derivado da testosterona. E essa é uma das explicações porque tem pessoas que ficam achando que a testosterona dele tá horrível, porque, por exemplo, o cara tá fazendo um protocolo com Decadurabolin, Decdura, que é um dos protocolos mais famosos. E aí ele vai lá e faz um exame laboratorial e tem padrões, né? A eletroquimiluminescência é um dos mais comuns. Então, quando ele identifica a estrutura carbônica ali na corrente sanguínea, o próprio exame, na hora que sai o relato, entende aquilo tudo que ele viu como testosterona. Por isso que você vê essas aberrações. Ah, o cara tá com 5.000, 6.000 de testosterona. Não, não é aquilo tudo testosterona. É porque a estrutura se parece. E segundo, muitas vezes o cara fez uma aplicação. Caramba, eu não sabia disso. Não é tudo de testosterona. E um detalhe, às vezes uma aplicação muito próxima de uma data que a pessoa faz um exame. Aí dá aquele pico, dá um pico. E ali o cara acha que lá vai ficar constante. Não vai, por um momento vai cair. E uma coisa que eu explico para as pessoas, por que não pode se prender a isso? Às vezes o cara tá com uma testosterona natural, sem ter interferência nenhuma, às vezes até mesmo de um clomide da vida, que estimula assim a produção de testosterona, e a dele, sei lá, tá em 500, 600. E ele fica pensando que o cara que tá falando que tá com 5.000, 6.000 é o Superman e ele não. E não tem nada a ver. Porque tudo em nós, Arthur, depende de receptores e depende do terreno biológico. Tudo depende de contexto. Contexto. Por exemplo, o cara às vezes com a testosterona num nível desse, 600, 700, dependendo da faixa etária, dependendo da história pregressa dele, ele pode sim ter um resultado muito bom de saúde, primeiramente, porque testosterona não é só para isso, não é só para hipertrofia, não é só para libido. O nosso cérebro se beneficia muito disso, o coração, a força contrátil do coração também depende disso e de outros fatores. E às vezes o cara pensa, não, eu tenho que tomar porque o meu amigo tá com 3.000. Não tem nada a ver. Só para você ter uma noção, vamos imaginar que alguém vai aqui antes de nós sairmos e encaixa alguma coisa na fechadura. Sei lá, um palitinho de picolé. Meu querido, quando vocês tentar encaixar ali uma chave, não vai entrar. Ou seja, uma vez que qualquer receptor está saturado, aquela quantidade imensa que você está vendo na corrente sanguínea, ela não tem mais ação a nível de DNA, porque não tem receptor. Existe uma limitação para isso. O receptor do testosterona seria o quê? Receptor não só da testosterona, mas de qualquer vitamina, mineral, hormônios, é onde que ele ativa uma cascata. É uma maquinária metabólica que vai funcionar em prol de alguma coisa. Mas isso você nasce com uma quantidade X, você desenvolve, como que é? Boa pergunta. Sim, nós nascemos, mas ela pode ser desenvolvida sim. O próprio exercício físico também promove isso. Mas existe um limite. Por isso que as pessoas pensam assim, quanto mais droga, melhor. Não, necessariamente não. Às vezes a pessoa tem muito mais colateral com excesso do que se ele tiver um acompanhamento ou não e priorizar a parte de dieta e treino. Por quê? Nós não estamos falando das pessoas que lançam mão de alguns recursos para o emagrecimento. A outra vertente também é verdadeira. O cara acha que quanto mais droga ele tomar, mais forte ele vai ficar. E não é bem assim. Por isso que você vê, às vezes, acontecendo certos episódios com pessoas muito novas e você vê pessoas que fizeram uso ao longo da vida, com todo o critério, e o cara não tem problema algum. E uma coisa, já combatendo algumas idiotices que existem, pessoal, uma coisa é uma pessoa que realmente precisa fazer uma modulação hormonal, isso acompanhado por um médico especialista disso, e ele faz o contexto. Aí tem outros profissionais que vão ajudar ele. O educador físico, o nutricionista, o psicólogo, dependendo da situação, e aí ele faz essa junção, aí esse cara vai ter resultado. Não é o cara que sai fazendo de qualquer forma e achar que qualquer quantidade de testosterona, seja o homem ou a mulher que ele vai usar, já vai provocar problema cardiovascular, o cara vai ter câncer, ele vai ver o saci pererê, a mula sem cabeça. Não é assim. Muitas coisas em nosso corpo está atrelado à questão de dosagem, do que a pessoa está usando. Porque não é bem assim. É como nós observamos, por exemplo, na indústria da aviação e aviação propriamente dita. Cara, tem critérios de segurança ali. Acontece acidente? Acontece. Mas tem muita coisa ali para isso não acontecer. Então, muitas vezes, tem pessoas que chegam num consultório, o Arthur, e ele tem um diagnóstico errôneo de uma depressão, de outros problemas relacionados à tristeza, à queda de performance, anedônia, que é a ausência de prazer, e muitas vezes isso não está ligado à questão da pessoa já inicialmente já começar a tomar um ansiolítico sem olhar o quê? Questões nutricionais, porque as deficiências provocam isso, e até questões hormonais. Você não tem noção de como muitos homens desenvolvem uma queda de performance, chegando a um quadro semelhante à depressão. Você vai olhar, o cara tá com 120 nanogramas de testosterona na corrente sanguínea, e às vezes é uma pessoa nova. Aí você vai analisar, esse cara às vezes é usuário de álcool em demasia, ele tem uma vida muito estressante, ele não dorme direito. Só para você ter uma noção, já dando essa dica para quem está nos ouvindo, e é uma negligência que muita gente faz com relação a sono. Eu sou desses, infelizmente. O nosso cérebro ele precisa do sono porque assim, ó, existe uma cascata
que estimula o GNRH, que é através de uma glândula chamada hipotálamo, passa para a sua hipófise, e a hipófise libera a nossa corrente sanguínea 2 hormônios. O FSH, que estimula a produção de espermatozoides, chama espermatogênese, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que estimula a produção de testosterona. Então, só para vocês entenderem que muitas vezes, quando a pessoa não está produzindo um hormônio de forma satisfatória, isso não tem relação com doença ou com velhice, mas sim porque o eixo pode estar sendo inibido, ele pode estar sendo atrapalhado, seja por medicações, seja por falta de sono, seja por falta de nutrientes. Arthur, não tem como seu corpo te entregar um produto final se a pessoa fica devendo. Ele não há como ele inventar, tá? Uma analogia que eu sempre gosto de explicar, cara, imagina uma determinada indústria que por um motivo de logística falta lá uma matéria-prima para ele produzir um determinado produto. Ele não vai produzir. E assim é nosso corpo. Então a dica que fica para vocês, pessoal, antes da pessoa pensar em qualquer situação mais grave ou até patológica, faça uma análise laboratorial com uma pessoa séria, que entenda de metabolismo, para saber primeiramente o que você está devendo. Uma história que eu gosto muito de contar, Arthur, vamos imaginar assim, ó, que 2 pessoas chegam numa fazenda, por exemplo, vai visitar lá um parente, e o cara vê lá um pé de pimenta, muito bonito. E essa pessoa dá 2 mudas, uma muda para uma pessoa e para outra. E aí, beleza, essa pessoa pega essa muda, chega em casa, coloca num vaso com terra fértil, se possível aduba, coloca água todo santo dia, deixa num lugar onde é que tem muita quantidade de oxigênio, sol, que é luz, beleza. E o outro não, chega lá e planta num vasinho de areia e larga de qualquer jeito. Aí num belo dia, esse do vasinho de areia visita o outro. Fala, mas cara, seu pé de pimenta tá bonito, o meu morreu. Mas morreu por quê? O problema foi a muda ou foi onde que ele foi plantado? Parece uma história boba, mas só para vocês refletir, pessoal, que não adianta você gastar com protocolos mirabolantes, você gastar rios de dinheiro com determinados suplementos ou com terapias quaisquer, sem você conhecer e saber o que você está devendo do ponto de vista metabólico, principalmente em termos de rotina. Vamos lá. Falamos de Deca, falamos de Dura, falamos de... Por que hemogenin é a mais perigosa? Eu lembro que os caras falaram, tomou hemogenin vai ter geneca, que é a ginecomastia. É porque é o seguinte, vamos explicar primeiro o que é a ginecomastia. A ginecomastia ela é um crescimento dessa glândula mamária que nós temos, mas a nossa ela não se desenvolve igual no caso das mulheres, justamente porque, da mesma forma que eu falei da dihidrotestosterona, que nos dá essas características masculinas, o excesso de estradiol também pode desenvolver no homem algumas características semelhantes à mulher, por exemplo, crescimento da mama. E sem falar em esteroides, se vocês observarem, tem muitos adolescentes aí que desenvolvem ginecomastia justamente porque a criança está obesa. Então, o excesso de gordura corporal também estimula o aumento de uma enzima chamada aromatase na corrente sanguínea, que pega parte dessa testosterona do adolescente e converte em estradiol. Então, a pessoa tem ali o que a gente chama de dominância estrogênica.